Olha, hoje aqui no nosso Jornal da Record News, a gente vai falar um pouco a respeito do desenvolvimento e também do crescimento da medicina em alguns pontos importantes. E vamos falar a respeito de oncologia. Para isso, nós convidamos aqui o Dr. Marcelo Cruz, que é do Centro Oncológico Antônio Hermílio de Moraes, que é o Hospital Beneficência Portuguesa, que é conhecida no país todo, né? E ele está aqui conosco. Obrigado, doutor, pela presença. Bem-vindo aqui no Jornal. Agradeço. Obrigado, Heraldo. Obrigado. Cruz, queria te perguntar o seguinte, inicialmente. Toda vez que a gente ouve dizer que uma pessoa vai passar por um tratamento oncológico, a primeira coisa é que a pessoa perde o cabelo. É isso que acontece? Necessariamente você perde o cabelo quando se submete a uma quimioterapia? Não, nem sempre, né? Quimioterapia, nós sabemos que são diversos tipos de remédios. Existem mais de 200 tipos de remédios que englobam essa família de quimioterapia. E nem todo quimioterápico faz cair o cabelo, né? O que é certo é que para o câncer de mama, por exemplo, que é um câncer cuja incidência é muito grande, é o câncer mais comum nas mulheres no Brasil e no mundo todo, a maioria dos quimioterápicos faz cair o cabelo. E aí vem essa relação entre quimioterapia e queda de cabelo, né? Um tumor muito comum, né? As mulheres, a gente sabe que a importância que tem a questão do cabelo, da autoestima para a mulher, e a quimioterapia que acaba fazendo isso na maioria dos casos. Agora, quando, por exemplo, um homem tem um câncer, tipo próstata, por exemplo, e também se submete a uma quimioterapia, ele também perde o cabelo? Perde, pode perder sim. Para o câncer de próstata, a maioria dos tratamentos hoje é a hormonioterapia. É o bloqueio hormonal da alimentação do câncer de próstata e a quimioterapia, em geral, fica em segundo plano, tá? Para a doença principalmente metastática. Mas mesmo para o homem, a quimioterapia para o câncer de próstata pode sim fazer ter queda de cabelo. E isso também é importante para o homem. Essa questão de queda de cabelo não é importante só para a mulher. Vários estudos mostram que essa questão de qualidade de vida, autoestima, inclusive relacionado com depressão, acometem tanto homens que fazem a quimio e têm queda de cabelo, quanto principalmente mulheres. Agora, o fato de um homem ou uma mulher perder o cabelo é quase que um aviso às demais pessoas que ela está doente? Exatamente. Essa é o que a gente vê no consultório, o que a gente vê no dia a dia é exatamente isso. A gente, quando conversa sobre quimioterapia, o tratamento que vai ser feito, a gente orienta, né, as mulheres, os pacientes sobre todos os efeitos colaterais. Risco de diminuir células de defesa, risco de infecção, a astenia, o cansaço que pode ter nos dias seguintes ao tratamento, mas o que realmente fica é a pergunta final, doutor, e o meu cabelo? Né? E a gente vê exatamente isso. A queda de cabelo mostra para ela no espelho todo dia e para as pessoas em volta que ela está em tratamento, que ela tem um diagnóstico de câncer e que ainda hoje envolve muitos mitos e realmente uma estigma ainda grande a respeito disso. Agora, Marcelo, há como evitar isso ou não? Ou tem casos que é inevitável a perda do cabelo? Alguns casos a gente consegue segurar, tá? Existem alguns remédios, um dos remédios que a gente usa muito em oncologia, tanto para câncer de mama quanto para alguns outros tipos de tumor, é muito difícil evitar a queda do cabelo. Para outros tipos de quimioterapia, que também bastante utilizados, tem como evitar, e a gente tem feito isso lá no Centro Oncológico, a gente desenvolveu isso e trouxe isso de fora, de centros americanos e principalmente europeus, e conseguimos desenvolver também aqui no Brasil esse tipo de ferramenta para evitar a queda do cabelo. Agora, a efetividade do medicamento ao combater o câncer é a mesma do outro que é capaz de derrubar o cabelo? A efetividade é a mesma. Às vezes se confunde muito ou tem muito a ideia de que a quimioterapia que não dá efeito colateral é fraca, ou seja, aquela quimio que não faz cair cabelo é fraca e a quimio que faz é forte. Então, isso é mito? É mito. É mito. Para um leigo é... como eu, para surpreender, é mito. Exato. A questão é o mecanismo de ação. Quando você quer tratar um câncer, você quer atingir a célula do câncer com um mecanismo contra esse tumor. Se esse tumor é resistente ao mecanismo do remédio A, a gente tenta o mecanismo de ação B, que pode não fazer cair o cabelo. Ele ataca o câncer e não faz cair o cabelo. Então, é muito mais uma questão de mecanismo de ação do remédio no corpo e nas células dos folículos pilosos do couro cabeludo, do que realmente de ser fraca ou ser forte. Agora, Marcelo, para onde caminham esses medicamentos para o câncer? Eles estão cada vez mais especializados para atingir mais a parte doente
e provocando menos efeito colateral no corpo humano. É por aí que isso está indo? Felizmente sim, né? A terapia-alvo já é uma realidade para diversos tipos de câncer, por exemplo, câncer de pulmão, que em geral o diagnóstico é tardio, a gente tem umas terapias-alvo específicas que fazem exatamente isso. Atingem o alvo, atingem o tumor e deixam que as células normais permaneçam intactas sem tantos efeitos colaterais. Então isso é uma realidade já hoje, tanto no Brasil quanto fora, e também a imunoterapia que está surgindo com muita força nos últimos anos. Né? Quando a gente fala em tratar o câncer hoje, Sim. a gente sempre falou em remédios para combater as células do câncer, para atacar as células do câncer. A imunoterapia faz o quê? Ela estimula as células do próprio organismo a combaterem as células do câncer. Então, a gente costuma falar que a imunoterapia, ela não trata o câncer, ela trata a pessoa. Ela trata o sistema imunológico da pessoa para reconhecer o câncer e atacar o câncer. E também acaba tendo menos efeitos colaterais e efeitos colaterais diferentes do que nós conhecemos hoje com a quimioterapia. Posso entender, então, que são duas metodologias paralelas? São paralelas hoje. Ou elas podem ser aplicadas simultaneamente? Não, hoje elas são paralelas. Paralelo. O paciente que faz imunoterapia, que tem indicação de imunoterapia, não faz a quimioterapia. Mas a evolução que nós estamos vendo é de uma combinação ou de sequenciamento. Por exemplo, começa fazendo químio, em dado momento faz a imuno, depois pode voltar a fazer químio, ou vice-versa. Começa com imunoterapia, depois sequencia para a quimioterapia. Então, a gente está todo mundo aprendendo muito com essa questão de imunoterapia no tratamento do câncer. Tá certo. Marcelo, muito obrigado pela gentileza. Prazer em conhecê-lo. Obrigado. Muito obrigado, viu, Marcelo?